Primeiramente, boa tarde, irmãos. Para aqueles que não fazem BRMEC, por favor, falar comigo ao final. Quero anotar seu telefone, CPF, e-mail, tá? Brincadeira, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo, também agradecer ao pastor Felipe pela oportunidade de falar sobre o que eu tenho aprendido recentemente. E parece que quanto mais eu estudo sobre a internet, mais eu fico com medo. E se tudo der certo, ao final dessa palestra, vocês vão estar com um pouquinho de medo também. Isso é uma coisa boa, tá? A gente vai ver. Então, antes de começar, vamos fazer o seguinte. Quem aqui tem Instagram, levanta o braço direito. Todo mundo sabe qual é o braço direito? Ok. Tá, então, fica com o braço direito levantado. Meu pai tem, mas não usa, então ele não precisa levantar o braço. Que eu sei. Quem usa Facebook, levanta o braço esquerdo. Tá? Então tem gente que ainda está de fora. Para acabar com todo mundo, quem usa o WhatsApp fica de pé. Minha mãe não precisa ficar de pé, que eu sei que ela tem WhatsApp. Ela tem, eu sei, tá? E quantos de vocês fazem acesso de tudo isso no celular? Pega o celular agora, por favor. Eu não perguntei LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Periscope, essas coisas, porque senão vai ter gente caindo no chão, porque senão vai ter que levantar a perna e não vai dar certo, tá? Então, o pastor Felipe me deu 45 minutos para falar. Pode abaixar o braço, gente. Abaixar o braço. Não sentar. Em 45 minutos, estatisticamente, você será tentado a checar seu celular até 10 vezes. As pesquisas mostram que a pessoa é tentada a pegar no celular a cada 4 minutos e meio. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desligar o celular, ou botar em modo avião, se sua Bíblia estiver no celular. Ok? Então, para ajudar os irmãos a não caírem em tentação, a gente já está começando assim. Segundo, você vai pegar seu celular, para aqueles que não estão no banco da frente, você vai pegar seu celular e botar no banco. Vai guardar no banco, por duas razões. Primeiro, se você tentar pegar seu celular, o irmãozinho do lado vai ver. E, de preferência, te dá uma bronca. Segundo, se tocar, quem já viu o que um celular vibrando faz num banco de madeira? Todo mundo vai saber. Então, com fé, coloque o celular então no banco, na sua frente, e vamos sentar. Então, não é pesquisa de laboratório, não é pesquisa acadêmica, vocês acabaram de ver. Todo mundo usa mídia social. Se você não usa Instagram e Facebook, eu tenho inveja de você, confesso. Então, tem uma pessoa lá atrás já levantando a mão. Parabéns para você que conseguiu evitar isso. Mas, antes de começar, para vocês não acharem que eu também sou um hipócrita, porque todo mundo vê que eu uso Facebook, tenho Instagram, tenho WhatsApp, a internet é uma coisa boa. Essa semana, eu trabalho, além do trabalho na Catedral e do IBRMEC da Aliança, eu também trabalho com um grupo internacional que promove oficinas de pregação expositiva. E essa semana eu tive uma reunião de trabalho com o meu chefe no Canadá, meu outro chefe na Áustria, um na África do Sul, tudo simultaneamente. Então, eu não posso reclamar do privilégio que é poder ter internet hoje. Mas, com o tempo, a gente vai vendo que a internet não é uma coisa tão boa assim. Vamos começar pelo seguinte. Em média, o brasileiro, isso não é uma estatística americana, em média, o brasileiro gasta 3 horas e 43 minutos por dia só em mídia social. Não é em internet, é em mídia social. Se você for analisar a internet, são 8 horas e 20 minutos por dia. Agora, só uma curiosidade. Quem aqui já viu O Senhor dos Anéis? Os filmes? Quem aqui nunca viu porque acha que é comprido demais e não teria saco para ver um filme com tanto tempo? Ok, também tem outros. Então, sabe aqui O Senhor dos Anéis, filme do Senhor dos Anéis, em média, os 3 filmes, a média deles é de 3 horas e 8 minutos de duração. Ou seja, se você assistisse o filme picotado durante o dia, você nem chegaria na média diária de uso de mídias sociais.
Mas para vocês que... Oi? Não, tá bem. Eu sou branquinho, então... Mas, ok, tem gente que não gosta de Senhor dos Anéis, reconheço. Quem gosta de Batman versus Super-Homem? E se você levantou a mão para os dois, eu gosto de vocês de graça já. Então, Batman versus Super-Homem também foi um filme comprido de 2 horas e meia. E a versão do diretor foi mais comprida ainda, com 3 horas e 1 minuto de duração. Agora eu te pergunto, você teria 3 horas e 1 minuto para assistir esse filme todo dia? Não, ninguém tem. Mas, de alguma maneira, a gente encontra tempo para passar esse tempo, mais do que isso, na mídia social. E se você não gosta nem de Senhor dos Anéis, nem de Batman vs Super-Homem, então eu já não gostei de você, mas aí é outra conversa, não tem a ver com que a gente está fazendo isso. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, de que o uso da mídia social no dia a dia hoje é um hábito. Todo mundo tem um hábito, tem gente que pega o celular antes de sair da cama. Eu não vou perguntar quem faz isso aqui, porque já estou vendo um pessoal aí usando uns sorrisinhos assim, as cotoveladas aqui. Mas é um hábito, é inegável. Eu tenho esse hábito. Gente, eu não estou falando aqui de mim para vocês, tá? Eu também pratico tudo isso. Eu uso a internet no celular, no computador, no tablet e por aí vai. Agora, qual é o problema do hábito? Quem é que pensa num hábito? Quem é que faz um hábito conscientemente? Quando você vai escovar o dente, você pega lá, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Quando é que você sabe quando sair da frente e ir para o lado? Ou na parte de cima? Você não pensa, é no automático. Isso é um hábito, é uma coisa inconsciente. Ou, recentemente, minha esposa, que está fazendo autoescola, me perguntou, amor, quando você está dirigindo, você olha no retrovisor só para mudar de faixa? Eu não sei responder essa pergunta, porque eu nunca parei para pensar nisso. Quem é que dirige? Já parou para pensar quantas vezes, se você olha no retrovisor ou não, eu não sabia responder. E aí eu estava meio travado, ela virou, você olhou e não mudou de faixa. Tá bom, eu não sabia disso. Percebam que eu não perguntei quantas pessoas têm carteira de motorista, só quem dirige. Outra conversa também. Mas, enfim, o hábito é algo que a gente faz inconscientemente, faz parte do nosso dia, e pesquisadores já estudam o processo do hábito. E eles separaram o hábito, então, num ciclo de 3 partes, 3 etapas. Você tem o estímulo do hábito, o processo ou rotina do hábito e a recompensa. Ou seja, quando a gente escova o dente, o estímulo é, meu dente está sujo. Pego a pasta, pego a escova, escovo, e no final minha recompensa é uma boca limpa. Ok? Então, esse é o processo do hábito, e eu preciso que vocês entendam isso, que a gente vai aplicar isso ao resto da nossa palestra. Como é que a internet, então, se tornou um hábito? A gente pega o celular, durante uns minutinhos, assim, vou só dar uma olhadinha aqui, alguém saiu da sala, estou na reunião, aproveita, pega aqui de cantinho de olho, né? E, logo, 2 horas depois, você ainda está no celular, ou você está deitado, e 5 minutinhos antes de dormir, e você tem uma prova de manhã cedo, você tem que estar no trabalho, e você continua na internet. Mesmo tendo que acordar cedo no dia seguinte. Quem nunca? Só eu, gente. Tá, então... Isso. Então, isso está se tornando o hábito comum de todo mundo. Ou melhor, os que não caíram nessa rede, não caem na rede, estão bem. Agora, esse tempo todo no celular, seja no computador, no tablet, a quem interessa a gente gastar tanto tempo online? Quem é que ganha com isso? Tem gente que ganha com isso, tem gente que ganha muito com isso. Quem ganha são os criadores da mídia social, porque, como diz a máxima, tempo é dinheiro. Tempo e atenção são dinheiro. A gente vai dar uma olhadinha nisso agora. O Facebook, a empresa do Facebook, isso não é notícia dos Estados Unidos, de novo. Minha preocupação de trazer para o Brasil.
No mês passado, o Facebook anunciou um crescimento de 79% no trimestre, chegando a valer 4,7 bilhões de dólares. Mas é uma ferramenta gratuita. A gente não paga nada para entrar. Onde é que eles faturam? Então, a grande sacada é que o Facebook é uma loja, tá? Não estejam enganados disso. Facebook é uma loja. Ah, mas eu não paguei nada para assinar. Continua de graça. A gente paga sim. A gente paga para ter acesso a uma ferramenta de entretenimento, de trabalho para alguns, de relacionamentos. Só que qual que é a moeda que a gente investe? É o nosso tempo, a nossa atenção e as nossas informações. Então, a gente compra acesso, providenciando tudo isso. Só que o Facebook é uma loja que vende... E, gente, eu vou usar o termo Facebook, porque o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp também. Então, quando eu falo Facebook... E todas as outras mídias sociais seguem os mesmos padrões, ok? Então, o Facebook é uma loja para a gente, mas também é uma loja para outros, para empresas. E o que as empresas compram no Facebook? Está aqui o produto das empresas. Um catálogo aberto, classificado, categorizado de clientes. E eles pagam caro. Então, vamos fazer aqui um exercício bem rápido para eu exemplificar como que funciona a loja do Facebook. Vocês são meu banco de dados do Facebook. Vamos supor que o Facebook tenha apenas todo mundo que está aqui. Então, por favor, todos fiquem de pé. E a gente vai fazer uma pequena compra de Facebook. Eu, como empresa, tenho um produto muito específico que eu quero chegar num grupo de pessoas muito específico para maximizar, otimizar as minhas vendas. Então, meu público-alvo é pessoas acima dos 30 anos de idade. Quem não tiver mais de 30, por favor, sente. Ó, tem gente que está sentando que não era para sentar, mas tudo bem. Desse grupo, meu produto é uma coisa mais específica aos homens. Então, mulheres, por favor, sentem. Desse grupo, meu produto, eu trabalho para uma marca de produtos esportivos, especificamente atendendo um cliente chamado Flamengo. Então, quem não é flamenguista, senta. Então, temos aqui um grupo de homens com mais de 30 anos flamenguistas. Eu não estou vendendo remédio, mas bem que poderia. Desses, eu quero somente quem faz aniversário em fevereiro. E desses, eu quero um sujeito chamado Daniel. Então, gente, eu conheço o Daniel desde pequeno, só que todas essas informações eu peguei no Facebook dele. E o que o Facebook faz é exatamente isso. Eu vou lá, falo, eu miro, eu quero pegar meu público-alvo e eu quero restringir a homens com mais de 30 anos, porque meu produto é caro. Eu estou chutando que pessoas com mais de 30 anos têm uma estabilidade financeira, já têm uma carreira e tenham dinheiro para comprar o meu produto. Então, o meu produto é uma camisa de futebol, edição especial do Flamengo, customizada. Você pode botar seu nome. E eu vou criar a minha campanha com o nome ali, Daniel, e vou mandar essa imagem de propaganda direto para a página dele. E isso não vai cair na página de ninguém aqui, só dele. Agora, vocês podiam dizer, ele conhecia o Daniel. Bem, eu pedi permissão dele para fazer alguma coisa com ele, mas ele não sabe o quê. Gastei 5 minutinhos na página dele. E eu não olhei as postagens dele, tá? Não é o conteúdo que ele postou. Mas eu já posso chutar, só pelo que eu vi na página dele, de check-in, de localização e like. Eu posso chutar que ele gosta de comida japonesa, de Outback, pizza, já foi para Nova York, já foi para Disney. Eu imagino que o tênis de corrida dele seja Nike, ele tenha pelo menos um produto da Apple, seja computador, tablet ou celular. E que ele gosta de Ed Mota, Eli Soares, Djavan, Leonardo Gonçalves, Baruch. Eu posso continuar. Eu tirei isso tudo da página dele. E eu não entrei nas postagens. Isso tudo ele me deu.
Então, eu, como empresa, vou criar meu cliente. Olha, eu quero o cliente assim, 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 assado e tal. Se o cliente potencial fosse o Daniel, eu ia fazer o seguinte, eu também sei pela página dele que ele gosta muito de marketing eletrônico e empreendedorismo. Então, eu ia fazer uma palestra, provavelmente com o Léo Moura, que é um ex-jogador de futebol, ex-jogador do Flamengo, não sei se o flamenguista tem raiva dele ou não, mas, enfim, acabou de ser campeão do Grêmio. Até onde eu sei, é cristão, então eu já sei que ele é cristão. Eu vou chamar como convidado especial um desses cantores que eu falei, para dar uma palestra motivacional para empreendedores. Dessa sala aqui, o mais provável que irei desse evento é o Daniel. Eu mirei nele. E é exatamente isso que o Facebook dá para as empresas. Eles chegam exatamente, eles vendem o cliente customizado para cada produto. Isso gera dinheiro? Ou se gera? Não só no Facebook, vamos mudar um pouquinho. Instagram. A celebridade com o maior número de seguidores do Instagram no mundo é a Selena Gomez. Se você conhece quem é a Selena Gomez, tudo bem. Se você não conhece, você não está perdendo nada. Tá? Um post patrocinado por uma empresa, eu chego lá, estou vendendo perfume. Selena Gomez, eu quero que você faça uma postagem com o meu perfume. Sabe quanto vale esse post? $550 mil. Um post. Não é 2 ou 3, é 1. Tá? Pergunta é, vale isso tudo? Bem, se a empresa está disposta a pagar, é porque vale. Certamente. Aí você pode dizer, mas nos Estados Unidos é assim. Então, o Whindersson Nunes, conhecido de muitos, maior youtuber do Brasil, essa semana saiu no jornal que ele comprou seu primeiro jatinho. Uma pessoa que ficou famosa no YouTube, onde todo mundo que já assistiu nunca pagou um centavo para assistir um vídeo dele. E mais, você pode dizer, não, mas ele faz televisão, ele faz filme, ele faz show. Ele recentemente recebeu uma oferta de trabalho na TV. Sabe o que ele respondeu? Eu ganho num vídeo o que a TV me oferece em um mês de trabalho. De novo, ferramentas gratuitas. Agora eu te pergunto, esse nível de envolvimento, de minúcia, de saber mirar nesses clientes assim, gente, será que eles têm noção do que estão fazendo? Isso é permitido? Isso é um absurdo. Pois é, se vocês não acreditam em mim, eu vou chamar aqui uns amigos para você acreditar neles. Pessoas que entendem do assunto. Para começar, um sujeito chamado Yanor Lanier. É um filósofo especialista em tecnologia que, na década de 80, cunhou o termo realidade virtual. Ele disse, eu evito as mídias sociais pela mesma razão que evito as drogas. Você pode estar olhando a cara do sujeito pensando, ele evita drogas? É uma pergunta válida, mas, segundo ele evita drogas. Então, um especialista em mídias sociais já dizia isso. O próximo, um professor chamado Nir Eyal, que escreveu um livro cujo nome traduzido é Fisgado, Como Construir Produtos que Formam Hábitos. Especialistas em criar produtos que vão se tornar rotinas inconscientes na nossa cabeça. Tá? O que ele diz? As tecnologias que usamos se tornaram compulsões. Isso quando não são vícios propriamente ditos. É o impulso de checar a notificação de uma mensagem. É a vontade de abrir o YouTube, Facebook ou Twitter por alguns minutos apenas e se ver clicando e rolando a página depois de 1 hora. Exatamente como os designers intencionaram. Eles fazem isso de propósito. Eles estudam comportamento humano, psicologia do design, para deixar a coisa mais atraente possível para você entrar e ficar. Recentemente, um amigo meu que trabalha na organização de um colégio, administração de um colégio, ele disse que as mães chegam com novos alunos e falam, meu filho é muito inteligente. Ele sabe ler? Não, mas ele já mexe em YouTube, Facebook, abre tudo sozinho, sem ajuda. O mérito não é do seu filho, com todo respeito, é dos designers, que até uma criança que não sabe ler consegue mexer. A coisa é feita para ser tão fácil que qualquer um pode abrir. Aí você pensa, mas espera aí, não é possível que eles sabiam de tudo isso. Então vamos pegar mais uma. Sean Parker, o executivo, primeiro presidente do Facebook
E para a galera mais antiga vai lembrar do Napster? Então, ele era o responsável pelo Napster. E ele disse, palavras dele, o pensamento por trás da formulação desses aplicativos era como consumir o máximo do seu tempo e atenção consciente possível. E isso significa que precisamos te dar uma dose de dopamina de vez em quando, porque alguém comentou ou curtiu uma foto ou post. E isso vai fazer com que você contribua com mais conteúdo. E isso vai trazer mais curtidas e comentários. Segunda parte. É um ciclo de retorno e validação social. Justamente o tipo de coisa que um hacker como eu inventaria. Porque você explora a psicologia humana. Os criadores, eu, o Mark Zuckerberg, do Facebook, o Kevin Systrom, do Instagram, entendemos e estávamos conscientes disso tudo. E fizemos mesmo assim. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. É muito dinheiro. Mas por que eles fazem isso? Porque sabem que tem sucesso garantido. É exatamente isso. Só que essa última fala aqui do Sean Parker tem duas coisas muito importantes que a gente precisa tratar. Primeiro, ele falou uma dose de dopamina. O que é dopamina? Dopamina é conhecido como a molécula do prazer. É quando você tem contato com alguma coisa boa. Você tem comida, você tem entretenimento, você tem relacionamentos, até sexo. Com todas essas atividades, o cérebro libera dopamina. E aquilo te dá uma sensação de prazer. Sabe o que também libera dopamina? Drogas, álcool. Então, quando a gente fala que internet pode ser um vício, é dependência química mesmo, sem exageros. E pior, nosso cérebro, Deus criou um cérebro tão incrível que ele está sempre interagindo, está melhorando, está sempre se desenvolvendo para tentar otimizar a nossa vida. O cérebro vai perceber esses focos de dopamina e vai fazer o quê? Ele vai criar um caminho neurológico para facilitar o acesso. Então, literalmente, vai ter caminho aberto para isso. E o cérebro vai querer mais disso. Então, literalmente, a gente condiciona o nosso cérebro para inconscientemente buscar essas coisas que nos trazem prazer. Lembra do hábito? Primeiro, estímulo, processo, recompensa. A recompensa ele já tem. É só te dar aquela coisinha. E aquela coisinha pode ser uma notificação irritante em vermelho lá no cantinho da tela que você não consegue deixar de abrir. Funcionou para o McDonald's, para o Bob's, para as placas vermelhas de trânsito, para sinal de trânsito e funciona ali no Facebook também. Inclusive, nos primeiros anos do Facebook, eles botaram a notificação azul claro. Ninguém abria. Então, não tinha interação com a página. Bastou trocar a cor que começou a interação. E ninguém consegue evitar. Por quê? Vermelho, novamente, se você estuda um mínimo de design comercial, você vai ver que o vermelho é uma cor que chama para a interação. Ela conclama uma resposta. Só que, nessas doses de dopamina que eles estão liberando, a dose anterior dá um tanto de prazer. O cérebro se prepara. E aí a próxima dose tem que ser maior. E maior, e maior, e maior. O que isso faz? Isso desensibiliza a nossa capacidade de sentir prazer. E a gente precisa de mais. Então eu vou abrir o Facebook sempre. Porque a abertura de sempre não tem mais o mesmo efeito. Segunda coisa que a gente tem que verificar, que ele falou, é a questão do retorno e a validação social, ou feedback, né? Que é um termo em inglês que não tem uma correspondência exata em português. Mas é basicamente interação. O Facebook joga o quê? Na necessidade do ser humano de interagir, de se relacionar. A Bíblia já falava isso lá atrás, não é bom que o homem viva só, de várias maneiras, seja para se casar, seja para ter amigos, para se relacionar com o resto da criação à sua volta. A gente quer isso. Então, nós somos seres criados para nos relacionarmos com familiares, amigos, namorados, Deus. E as mídias sociais
nos vendem, a preço da nossa atenção e do nosso tempo, exatamente isso. Por quê? É a necessidade humana. Só que, quando o nosso cérebro já está viciado em dopamina, já está reconfigurado para buscar essas coisas, começa a juntar as partes. Na nossa sociedade de consumo, que quer tudo imediato, sociedade micro-ondas, não quero esperar, eu quero prazer, eu preciso disso agora. Então, gratificação instantânea. E se ninguém me der, eu tenho aqui, a hora que eu precisar. Quando eu era criança, a gente tinha um computador que ficava na sala. Depois, teve o laptop, que era um pouquinho mais difícil de levar para o quarto. Hoje, está no bolso. Não precisa de nenhum dos dois. Então, o que a gente vai fazer? A gente, viciado em dopamina, viciado em prazer, em validação social, o que a gente faz? Bate uma selfie. Compartilha um vídeo, uma piada engraçada. Só que não é qualquer selfie. É a 107ª selfie do ângulo certo, quando a luz e os planetas se alinharam, e foi aquela selfie perfeita. Por quê? Qualquer coisa menos que isso, talvez não tenha tanto like, não tenha tanta interação. Então a gente sai postando selfie para quê? Eu quero a gratificação instantânea, eu quero prazer. E eles desenharam essa ferramenta desse jeito. Então, o problema é que a mídia social foi desenhada para quê? Para ser algo secundário, para ajudar nos relacionamentos. Só que ela acaba subvertendo o nosso relacionamento com o mundo. E a gente passa a interagir com o mundo por meio delas. Porque é mais fácil, é mais prazeroso, eu não preciso sair, eu não preciso ligar, eu estou sempre lá, e é fácil, e é gostoso, e está logo aqui no meu bolso. Então, algumas cenas que a gente vê repetidas. A saída com os amigos não é mais gente em volta da mesa, conversando e falando alto. É isso. Um casal que sai para comer. É isso. Um tempo em família, em casa. É pior, porque tem a TV. É isso. Igreja se torna isso. Eu em casa vou para a igreja. Eu em casa tenho pastores muito melhores do que o lá da igreja. Eu tenho Augustus, tenho John Pipe, tenho Paul Washington, esse cara todo. Só que eles não sabem nem seu nome. Mas tudo bem. Para você isso é para a igreja, porque está mais fácil. E a vida se torna isso. A gente está preso no celular. Porque é fácil, é prazeroso, está logo ali. E é exatamente isso que eles querem. Gente, eu não estou falando sobre uma teoria da conspiração, uma coisa nova ordem mundial. Não, são executivos que investem muito dinheiro e tempo em troca da sua atenção. E a gente está dando de graça para eles. Então, isso que era para ser periférico, os próprios, aliás, uma coisa interessante, quando você começa a ler sobre os especialistas que produzem esse material todo, eles mesmos vão falar, olha, esses são os recursos para você tornar o seu site mais otimizado, mais interessante e atraente. Aí você pergunta para eles, como é que é na sua casa? Ah, não, meus filhos não têm acesso a tablet e essas coisas, que é muito perigoso. Parece piada. Não é. Porque eles sabem o perigo. Os próprios executivos da Apple, quando criaram o iPad, falaram, não era para isso que a gente criou. Era para ser um adendo à vida, não o principal. Agora, a coisa tomou um rumo tão absurdo que, vamos pensar na seguinte hipótese. Você lembra como era a vida antes do Facebook? Para alguns, essa resposta vai ser muito fácil. Para os mais velhos, eu estava fazendo os cálculos com meu pai, durante a semana a gente preparando material para hoje, e ele falou, não, para mim é muito fácil. Então, o Facebook completou 10 anos esse ano. Meu pai tem 61 anos de idade. Os 51 anos antes foram fora da internet. Não tinha Facebook, não tinha smartphone, não tinha tudo isso. A minha geração, eu entrei no Facebook em 2009, eu estava no último ano da faculdade. Eu tenho 31.
A próxima faixa etária, de 20 até 29, já crescia com isso embutido. A turma de 10 a 19, talvez não conheça mais um mundo sem Facebook. Então, potencialmente, nós que temos de 30 anos para cima, somos a última geração capaz de lembrar de como era a vida sem mídia social. Pensa nisso. Se isso não te assusta, quando eu li esse dado, eu fiquei muito assustado. Que hoje não existe vida sem isso. E a próxima pergunta é, o que isso está fazendo com a gente? Esse uso constante de redes, de telas, de celular, de tablet, que se leva para qualquer lugar. Não tem limite de fio. Um pesquisador defende que o uso prolongado a telas, excessivo a telas, cria... Olha que coisa incrível como é que é o cérebro humano. Novamente, o cérebro humano está reagindo e interagindo com o mundo à sua volta. A gente aprende a lidar com as pessoas à nossa volta. Todo mundo tenho certeza, tem um amigo que você faz uma piada, aí você vê que aquela piada pegou mal e você aprende. Você fala, opa, com ele eu não posso fazer essa piada. Então, a gente sempre aprende a lidar com tudo que está à nossa volta. O que o uso excessivo de tela está fazendo? Está criando em nós um cérebro que entende as coisas da mesma maneira que o computador, numa linguagem binária. Que é o quê? Uma coisa meio Matrix. Sim. Codificação de computador é códigos, variações de 1 e 0. Somente. Então, o que quer dizer? Imagina, para quem toca um instrumento aqui, imagina tocar um violão com só 2 cordas. Tendo conhecido um de 6. É um absurdo. Ou, vamos pegar da seguinte maneira. Mona Lisa, talvez o quadro mais conhecido de todo mundo. Você vê aí, Leonardo da Vinci, uma profundeza de cor, de profundidade, você vê um sombreado, você vê um monte de coisa. Imagina isso só com preto e branco. Eu não estou falando de escala de cinza, é preto e branco somente. Essa foto aqui parece que tem cinza, mas não tem. Se você olhar bem de perto, são tracejados pretos num fundo branco bem pequenos. Agora, olha como é que perdeu a cor, como perdeu a vida. E pensar que o nosso cérebro está sendo condicionado a fazer a mesma coisa. E, de repente, a gente passa, de tanto tempo passado aqui, quando tira, a gente funciona de forma binária. A gente identifica as coisas como preto ou branco. A gente começa a perceber as coisas em categorias fixas. Então, na hora de falar sobre emoções, a gente recorre a emoticons. Isso é feliz, isso é triste. Agora eu te pergunto, uma pessoa feliz está sorrindo sempre? Não. Mas de acordo com a internet, sim. Uma pessoa triste está sempre com essa cara? Não. Existem graus diferentes de felicidade e tristeza? Sim. Só que esse uso prolongado de tecnologia está fazendo a gente perder a sensibilidade, a percepção dessas variações. Parece extremo? Sim. Só que se a gente não mudar a coisa agora, a gente vai chegar nesses absurdos. Então a gente começa a crescer aleijado emocionalmente. Por quê? Quando a gente só pensa em 2 categorias, eu não preciso mais pensar em outras. Eu não preciso aprender a lidar com graus de felicidade. Eu só sei o que está na tela, ou uma pessoa sorrindo. Agora, uma pessoa com depressão pode sorrir? Pode. Ela pode chegar na igreja, sorrir de início ao fim do culto, e vai para casa e você não sabe nada. Se a sua percepção de felicidade se resume a um sorriso, a gente não vai saber o que o irmão está passando. A gente não vai saber, a gente não vai conseguir perceber na voz daquela pessoa que ela deu uma tremida quando a gente perguntou como é que ela estava. Porque no WhatsApp tem lá, está tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Dia lindo. Agora você não sabe se aquela pessoa está chorando, você não sabe quanto tempo ela levou para responder.
No WhatsApp, se você demora de responder, pode ser que eu estava longe do celular, não vou com a tua cara, não quero responder, mas na vida real, se você chega para alguém e fala, tá tudo bem? E a pessoa trava, a gente sabe, opa, tem alguma coisa errada. Mas se a nossa comunicação é binária, fica difícil de perceber essas coisas. E pior, esse pesquisador que defende essa tese, ele disse que, a longo prazo, esses processos estão inibindo criatividade, empatia, basicamente, desenvolvimento humano. A gente deixa de agir como humano por ficar preso em categorias binárias. Por que isso é perigoso? Porque é um prazer entrar na internet, é gostoso, é viciante. Já viu alguém viciado em jiló? Não, que é ruim. Por que vicia nas coisas boas? Porque elas trazem prazer. Então, só que aí a pessoa está triste, deprimida, ansiosa, não tem com quem falar. Para onde que ela vai? Logo ali. Aqui é fácil, aqui é bom, aqui é gostoso. Só que a vida não é assim. Facebook, Instagram, essas coisas criam um ambiente de hiperpositividade. Sabe aquela pessoa otimista que não tem coisa ruim com ela? Todo mundo chega e vira. Meio esquisita aquela pessoa, né? Nunca está triste. Sabia que tem embasamento científico para explicar por que tem gente que tem medo de palhaço? Sabe por quê? Porque você vê um sujeito feliz, mas você não consegue perceber as emoções dele, porque tem uma máscara ali. Então tem gente que tem medo real de um palhaço. Eu não estou falando do It, não, tá? Esse que acabou de passar no cinema. Então, a interação humana depende da gente conseguir perceber o próximo, e essas coisinhas que não entram nas categorias de um computador. Então, basicamente, agora você pega isso e começa a aplicar na juventude. Adolescentes, até os 10 anos, eles têm, o mais importante para uma criança até 10 anos é validação dos pais, da família. Passou dali, a partir de uns 12, 13 anos, ele vai começar a buscar onde essa validação? Para fora, para os amigos, ele quer conhecer o mundo. De repente, ele se depara com um mundo que não é tão seguro assim, um mundo que é difícil, um mundo que tem constrangimento, um mundo que tem dor, rejeição. E aí ele chega em casa, esse mundo é muito difícil, prefiro esse. Ou, para aqueles que pegaram, como eu, o Facebook e outras mídias sociais, já depois da adolescência, já com uns 18, 19 anos, a gente começou a trabalhar, a gente foi para o trabalho e começou a se deparar com... Assim, tem gente que fala, gente universitária, nossa, mal posso esperar até sair da faculdade porque eu não tenho mais prova. Pelo menos as provas eram só 2 vezes por ano. No trabalho, às vezes é toda semana. E a gente chega, sai da faculdade, como é que a gente vai lidar com essa realidade? É muito difícil. Deixa eu ajudar aqui. E pior, eu não vou perguntar quantos aqui fazem isso, mas só para você ficar de olho. Quantas pessoas trabalham com a tela, aqui, a tela, o teclado e o celular no meio? Tem gente levantando a mão. Isso aqui está mais perto de você do que o seu próprio trabalho. Ou o seu celular do lado. E pesquisas indicam que a mera presença de um celular já deixa a gente distraído, o que quer dizer que o nosso trabalho está sendo prejudicado e a gente nem sabe. O Bispo vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, a gente tem nossa segurança na mão, adolescentes que se deparam com o mundo, correm para o celular, e de repente você começa a ver o quê? Nunca antes na história deste mundo houveram tantos casos de depressão, de tristeza, de ansiedade em jovens. Por quê? Eles nunca aprenderam a lidar com o mundo. Eles se esconderam atrás de uma tela. Não é à toa. Um especialista recentemente falou que ele observou o número crescente de tiroteios nos Estados Unidos. Na década de 60, quase não tinha limite para comprar arma. Hoje é mais difícil comprar uma arma nos Estados Unidos do que era na década de 60. Na década de 60, só teve um tiroteio. Hoje, é coisa de 10 por mês. É um problema de arma? Não, é um problema de tristeza
num nível de epidemia. O mundo está triste. Porque a gente está... O que o mercado vai dizer? Olha, você tem direito ao que você quiser. A gente chega para as crianças e fala, olha, você é especial, você pode ser o que você quiser quando crescer. Basta acreditar. E, de repente, ele chega, passa e faz o Enem e não passa. Mas, mãe, você não me falou que eu podia ser o que eu quisesse? Era só acreditar? O que acontece? Ele está lá no Facebook o dia inteiro e ele vê o quê? Passei no vestibular. Ou uma pessoa uma musa fitness aí da vida. Vê a mulher com aquele corpo, só que não vê quantas horas por dia ela passa na academia. Todo o processo que levou lá. Então a gente só vê resultado, a gente vive de resultado. E quando a gente não tem o resultado, a gente fica frustrado. Eu vou para a academia lá, estou lá malhando. Eu vou para a academia com frequência. Essa semana chegou um irmão da igreja e esbarrou em mim. Ele, nossa, seu braço está duro. Eu, ainda bem. Eu paguei caro. Estou vindo aqui 2, 3 vezes por semana para... Graças a Deus que alguém notou. Não que eu queira ser notado, mas é bom, né? Mas então, vocês estão vendo? Todas essas coisas separadas começam a juntar e olha o quadro que está perante nós. Exatamente isso. A pessoa que passa o dia inteiro frustrado, chega em casa, abre a tela. Não precisa nem chegar em casa, no ônibus já está lá. Então, a gente não tem mais atenção para o próximo. A pessoa do nosso lado, seja na fila do mercado, um atendente que está chorando, e a gente está lá. Ah, valeu, não é comigo. Pensa em quantas oportunidades de evangelização são perdidas porque a gente está muito ocupado no celular. Pode ter uma pessoa do nosso lado, até dentro da igreja. Gente, se vocês acham que evangelismo é só para fora da igreja, vocês não estão conversando com gente suficiente dentro da igreja. A pessoa pode estar do seu lado e você não faz a mínima ideia do que ela está passando. Por quê? Aqui é mais fácil. Aqui é mais gostoso, é mais perto. Tem certas experiências na vida que isso nunca vai te dar. Os homens casados aqui, ou namorados, lembra aquele dia que você chegou na frente da menina e chegou assim... Ela está vindo, eu não sei o que fazer. Aí você chega em casa, ensaia, bota perfume, faz a barba, aquela coisa toda, aí ela chega e você... Gente, isso cria história, isso cria tônus, né? É um exercício social, você aprende a lidar com essas frustrações, com a rejeição de chegar para uma menina. Eu lembro, eu na 8ª série, nunca vou esquecer disso, um amigo meu descobriu que eu estava afim de uma menina. Ele chegou para mim e falou, ai, eu soube que ela está afim de você também. Aí eu... Né? Aí eu mirei certinho na hora do recreio para eu pegar ela subindo a escada para a sala. Aí aquela coisa, tipo, estou aqui bebendo água, por acaso, ei, você por aqui? Então, eu soube que você gosta de mim. Ela chegou assim, não. E foi para a sala porque ela estava atrasada, e eu também, por sinal. Imagina como é que eu cheguei em casa aquele dia. Ainda bem que não tinha Facebook naquela época. Mas eu cresci, superei. Superação, crescimento, desenvolvimento social, a gente está perdendo isso. Por quê? Tudo é mediado, tudo é controlado. É filtro, é foto, é vídeo, é o que seja. Então, as ameaças de mídias sociais, quando as pessoas falam que é vício, não é pouca coisa. Aquela coisa e se você quiser levar isso para um extremo, já existem nos Estados Unidos centros de reabilitação para pessoas viciadas em jogo, em videogame, em mídias sociais. Ah, mas isso acontece nos Estados Unidos. Então, em 2014, na UFRJ, uma psicóloga começou o Instituto Delete, para avaliação de jovens viciados em mídias sociais. UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. O problema é real. Depressão, tristeza, essas coisas são reais. E a gente está tratando, só mais 5 minutinhos no Facebook. 5 minutos, meia hora, 2 horas. É verdade isso tudo. E a gente está brincando de mídia social, achando que é nada demais. Enquanto isso, tem pessoas do nosso lado morrendo, e a gente não sabe. Então, como é que a gente supera tudo isso? Tem solução? Tem. Graças a Deus que tem. Só que tem que pegar... Em casos extremos, é um centro de reabilitação.
mas existem pequenas soluções que a gente já pode fazer. Então, para começar, restrinja o celular na sua vida. Lembra que as empresas de celular, as empresas que formulam esses aplicativos, eles conhecem muito bem o ciclo do hábito. Eles te dão a recompensa. A dopamina está ali. Qual o estímulo? Está no bolso. Está no bolso. Meu estímulo está ali. E pior, as pessoas já se condicionaram a tal ponto que elas nem enxergam mais o estímulo. Eu comecei a estudar isso tudo, comecei a chegar em casa, eu falei para minha esposa, Olivia, a gente tem que mudar umas coisas. Essa semana eu saí e comprei um relógio. Mas, qual é o problema de um relógio? Eu tenho um relógio no celular. Então, é aquela coisa, puxei o celular para ver a hora, já que eu estou aqui, isso não custa nada, só dar uma olhadinha. Tem notificação vermelha, você sabe que isso me irrita, eu preciso abrir. 5, 10, 15, 20 minutos depois. Reunião de trabalho, todo mundo chega para a reunião, entra na sala. Vamos começar a reunião. Aí o chefe, preciso ir no banheiro, sai, todo mundo. Na igreja, só por curiosidade, quantos checaram o Facebook desde que chegaram aqui hoje? Está vendo? Faz parte, em qualquer lugar. Todo mundo tem acesso a qualquer hora. E a gente deixa de se relacionar uns com os outros. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, eu comprei um relógio. Outra coisa que eu fiz, eu configurei as notificações do meu celular. As empresas são tão inteligentes que eles não proíbem as notificações, eles te dão recursos para você criar um aparelho de uma maneira que vai se intrometer menos na sua vida. Meu celular tem um negócio que restringe a exposição de luz azul, que atrapalha o sono, que eu configurei para todo dia, a partir das 9, apagar. Eles não me ensinam que eu tenho que deixar o celular de lado, eles me ensinam que eu posso usar de maneira segura sem afetar meu sono. Então, tira as notificações. Mas eu recebi o WhatsApp. Gente, qual foi a última vez? Agora, cada um faz uma pergunta para si mesmo. Qual foi a última vez que uma mensagem de WhatsApp que você recebeu precisou de uma resposta imediata? Se for uma emergência, que te liguem. O telefone faz isso também. Smartphone ainda faz telefonema, tá? Só que a gente cria essa pressão de, não, eu tenho que estar ligado toda hora. Gente, outro dia eu estava no cinema, o sujeito na minha frente. Ou pior, dentro da igreja. Antigamente, quando o celular tocava, eles saíam do santuário para atender. Agora é assim, ele levanta já e sai correndo lá para fora, porque, ai de mim se não atender o telefone na hora, liga de volta. E aí eu convido vocês a fazer o mesmo. Eu comecei a repensar meu uso. Eu tirei o aplicativo do Facebook da minha página inicial. Eu hoje me obrigo. Quantas vezes em jantar de família, nossa família tem o hábito de, meu irmão vem com os filhos, a esposa, acabou de receber um WhatsApp aqui, vibrou, enfim. Não preciso disso. Não foi programado, tá? Quantas vezes eu me peguei na noite de família, tá todo mundo na mesa e eu lá, que legal. Ninguém, assim, começou um papo de minha esposa com minha cunhada, aí minha mãe entrou no papo, aí meu pai, e eu fiquei de fora do papo. O que eu fiz? Acontece. É desenhado para fazer isso. Se a gente não tiver cuidado, isso toma a nossa vida. E essa semana, já lá em casa, a gente começou a experimentar coisas interessantes. Teve um dia que a gente foi dormir meia hora mais cedo do que o normal. Parece piada. O que aconteceu? A gente acabou de jantar, aquela hora os dois, já cansados, a gente sai cedo, volta tarde para casa, senta no sofá depois de jantar. Só aqui, Facebook rapidinho. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente falou que não ia fazer isso, né? Tá bom, desliga. O que você vai fazer? Eu vou lavar a louça. Eu vou ler um livro. Tá bom, pá. Quando a gente deitou, gente, a gente está dormindo meia hora mais cedo hoje. Ontem, eu tenho o costume de almoçar na casa dos meus pais, que é perto lá da catedral, e eu costumo dar carona para minha mãe para fisioterapia depois do almoço. Ontem sobrou um tempinho entre o final do almoço e a hora que a gente tinha que sair. Eu deitei no sofá, eu abri o celular, vi o Facebook e eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu desliguei o celular. Eu peguei no sono. Eu dormi 20 minutos.
até a hora de sair. Aquilo me fez um bem. Então você começa a descobrir tempo que você achava que não tinha. Então, gente, você tem que se obrigar. Não confie na força de vontade. Porque sabe quem não confia na sua força de vontade? As empresas. Que eles jogam justamente sabendo que os seus impulsos são incontroláveis. Então, gente, olha a oportunidade que a gente tem na igreja. A gente tem a obrigação de, pelo menos uma vez por semana, se ver. Tá? Líder de juventude, quantos aqui? Levanta a mão, por favor. Vou dar uma sugestão para vocês aqui na frente dos seus jovens. Tá? Faz o seguinte, compra um balde. Quando começar a reunião, pega o balde e fala, ó, todo mundo bota o celular aqui. Tá? E quando começa a reunião, bota o balde do seu lado. Fala, ó, eu só quero 40 minutos do seu tempo, ou seja qual for o tempo que leva a sua reunião. Gente, eles estão jogando sujo. Não adianta ser bonzinho com o celular. Ah, mas meu celular é meu alarme para acordar. Bota ele carrega do lado da minha cama, o meu também. Bota ele para carregar na cozinha. Compra um alarme. Se seu olho te faz pecar, corta fora. Se o celular está te causando perder sono e está desencadeando todo esse processo, tira ele da casa. Tira ele do quarto. Quando os amigos saem, aquela cena que a gente viu mais cedo, tem até uma brincadeira que alguns fazem. Eles empilham os celulares no meio da mesa e o primeiro a pegar o celular paga a conta da mesa toda. É uma boa, hein? Imagina. Agora a pergunta é se o pessoal ia ter dinheiro para pagar tantas vezes a conta de todo mundo. Mas, gente, na igreja a gente tem a oportunidade, procure irmãos. Isso que a gente acabou de fazer, de botar o celular aqui na frente, você tem que prestar contas para a pessoa que está do seu lado. Chega para o seu amigo, ó, chega na igreja e fala, ó, Daniel, me dá o seu que eu te dou o meu, tá? Qualquer coisa, se alguém ligar e for importante, você me avisa. Se não, acho que eu estou ocupado. Tem que jogar sujo com eles, porque eles estão jogando sujo com a gente. E eles se aproveitam e ganham milhões em cima disso. Então, valorize as interações com a família, com os amigos. Coloque o celular no lugar. Se a gente deixar esse hábito, se a gente não fizer nada para mudar esse hábito, ele vai acabar com a nossa capacidade de se relacionar com o mundo e com Deus. Ok? Então, antes que seja tarde demais, bota o celular no seu devido lugar. O nome do encontro hoje é Não Caia na Rede. Vou propor uma pequena mudança. Eles já jogaram a rede por cima da gente, a gente nem viu. Saia debaixo dela. E por último, sejam intencionais e constantes. Intencional no seu uso de internet. Pergunte-se, quando você se pegar vendo Facebook, opa, eu preciso mesmo olhar agora? Não. Eu comecei a fazer isso essa semana. Está me fazendo um bem danado. Intencionalidade e constância. Todo dia. Pô, me peguei lá no celular, perdi 10 minutos do meu dia. Tá bom, amanhã é outro dia. Vai. Lembra aquela questão que a gente falou sobre o amoldar do cérebro, né? A Bíblia fala sobre mídias sociais também, você sabia? Lá em Romanos 12, 2, começa com imperativos. Não se amoldem. Não deixe o seu cérebro formar essas conexões. Não deixe a plasticidade do cérebro se acostumar com a linguagem do computador. Não se amoldem ao padrão deste mundo, porque todo mundo usa, todo mundo... Imagina se eu ficar sem Facebook. Então, deixa eu falar que tem muito... Olha, até 10 anos atrás não existia Facebook, o pessoal viveu até hoje. Então, Romanos 12, 2 fala sobre isso. Imperativos, intencionalidade. 1 Coríntios 11, eu não combinei com... 10, desculpa, eu digitei errado aqui. Não combinei com o pastor Felipe, mas assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E por fim, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graças a Deus Pai. Olha a oportunidade que a gente tem na igreja, de como corpo se ajudar
de como o corpo se relacionar uns com os outros e com o resto do mundo. Só que se a gente ficar dormindo, se a gente ficar no hábito inconsciente, a gente vai ser levado na rede deles. Obrigado.